E aí, galera, novamente aqui com vocês, eu, Fabiana. E aí, pessoal? É o seguinte, nas 3 primeiras aulas, nós mostramos para vocês conceitos básicos sobre domínio do veículo. Mostramos pedais, como utilizar acelerador, freio, embreagem. Mostramos conceitos também sobre marchas, qual marcha utilizar, quando, como engrenar. E mostrando também sobre o manuseio adequado do volante. E eu quero dizer que apesar da maioria de vocês estar ansiosa aí para ver as videoaulas sobre manobras, baliza, controle de embreagem, eu não fiz isso ainda, gente, porque é indispensável para executar tais manobras com habilidade que vocês já dominem esses passos que foram passados nas aulas anteriores. O correto e adequado controle dos pedais, como utilizar, certo? O domínio com o volante, o manuseio adequado do volante, a utilização adequada das marchas. Então, gente, quem ainda não assistiu essas videoaulas, por favor, volte, assista essas 3 videoaulas, para quando a gente passar aqui para vocês essas dicas que a partir de hoje a gente vai começar a passar sobre manobras e procedimentos de exames, vocês já estarem mais inteirados e com uma certa base para conseguir executar isso com facilidade. Bom, a partir dessa aula, nós vamos começar a mostrar sobre a conduta do aluno quando em exame de direção, certo? E hoje nós vamos, nesta videoaula, mostrar quais são os primeiros passos, as primeiras ações ao entrar no veículo e se preparar para começar aí o exame. Mas antes eu quero pedir para vocês, quem ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Se inscrevendo no canal, vocês vão receber na caixa de e-mail de vocês as videoaulas novas que a gente postar. Você não vai precisar de ficar preocupado e estar entrando lá no canal e procurando. A gente postou coisa nova, você já recebe. Além, é claro, disso ajudar a gente a ter um melhor ranqueamento aí no YouTube e na internet. Então eu conto com vocês. Entra lá e se inscreva. Joinha também no vídeo, ajuda bastante a gente. Deixe o joinha, faça seu comentário, compartilhe o vídeo. Vamos divulgar isso aí. Bom, começando então com as dicas. Primeira coisa, antes de sair de casa, verifique se você está portando a sua identidade, seu documento de identidade, seja ela carteira de identidade, carteira de trabalho, passaporte ou documento válido ali para você fazer o seu exame, e a sua licença de aprendizagem. Isso mesmo, aquela mesma licença de aprendizagem que você recebeu lá na autoescola e que você usou durante as suas aulas de direção. O examinador vai precisar desses 2 documentos, da identidade e da licença de aprendizagem. Lembre-se, você não faz exame sem esses 2 documentos, ok? Bom, ao entrar no veículo, a Fabiana vai mostrar para a gente, o primeiro cuidado que o candidato deve ter é em certificar-se de que a porta realmente está totalmente fechada. Observem, nesse caso, a Fabiana propositalmente deixou a porta semi-aberta, ou seja, veja que ela está travada, mas não está totalmente trancada. Isso aqui é motivo de perda de ponto na hora do exame. Então, tá? Certificar que a porta está totalmente fechada. Então, de novo, Fabiana, faz favor de bater a porta. Dessa vez, totalmente fechada, ok? Gente, ao entrar no veículo, a primeira coisa que você vai fazer é regular o banco. O banco ele tem pelo menos 2 regulagens, em alguns casos até 3. Você consegue regular o banco para frente e para trás, quer dizer, aproximar ele mais do volante ou afastar. Mostra para a gente, por favor, Fabiana. Então, ela chegou o banco mais próximo do volante, agora para trás. Viram? Você consegue regular também a inclinação do encosto, deitar ele mais, né? Reclinar ou inclinar. A Fabiana está mostrando aqui para a gente. E você consegue, em alguns casos, regular também a altura do banco. Ela vai mostrar aqui para a gente, olha. Olha, o banco abaixou, levanta agora, por favor. Levantou, certo? Então, você tem essas possíveis regulagens no banco. A primeira regulagem, que é a distância do banco em relação aos pedais, você deve observar pisando na embreagem. Pisa na embreagem, por favor, Fabiana. Estica bastante a perna, vê se você consegue atingir o fundo da embreagem. Não, né? Pois é, quer dizer que o encosto, o assento, aliás, né, desculpa, o assento do banco está muito longe para ela. Então, ela vai fazer a regulagem chegando o banco para frente. Faz, por favor. Isso, tenta pisar agora.
Atingiu o ponto mais baixo da embreagem? Com facilidade, sem esticar demais a perna? Beleza, então é isso aí. A alavanquinha que ela usou ali para poder regular a distância, eu vou mostrar para vocês aqui agora, vejam. Ao mesmo tempo que o condutor deve se preocupar com a distância em relação aos pedais, ao ponto dela conseguir levar a embreagem até o fundo, tem que tomar também o cuidado para não aproximar demais o banco. Quer ver? A Fabiana vai mostrar para vocês. Quando ela chega o banco todo para frente, movimenta com os pés nos pedais, vamos ver. Olha lá o joelho esbarrando ali no painel do veículo, na direção do veículo, tá vendo? Certo? Ou seja, muito perto também não é adequado. Coloca na distância normal, por favor. E isso é uma distância que você consiga atingir o ponto fundo da embreagem sem os joelhos ficarem encostando aí na direção. A outra regulagem é do encosto do banco, deixando o condutor mais próximo ou mais distante do volante. Observem que nessa posição a Fabiana está bem desconfortável, ela está ficando com o braço muito esticado. Então mostra para gente, Fabiana, qual seria a posição adequada para o encosto. Quer ver? Você vai colocar os dois punhos sobre o volante, coloca os dois punhos sobre o volante primeiro. Junta as duas mãos, coloca os dois punhos sobre o volante. Punhos sobre o volante. Isso, vejam, é nessa posição que o encosto deve ficar para ela. Então regula agora o encosto para a gente. Pode manter o punho lá para você ter a medida. Você está com as costas apoiadas no banco? Sim. E os punhos sobre o volante. Beleza, pode voltar as mãos agora para a posição normal do volante. Observem que os braços não ficaram muito esticados, eles ficaram levemente flexionados. E isso aí é o ideal em relação ao posicionamento do encosto. Outro cuidado que a gente deve ter é para não ficar muito próximo também do volante. Isso é muito comum a gente ver. Mostra, Fabiana, como é que seria se o encosto estiver muito para frente. Isso, agora pega no volante. Observe que os braços estão muito dobrados. Na hora que ela precisar de fazer uma conversão, uma manobra, ela vai ter dificuldade de manusear adequadamente o volante. Isso é muito comum, tá, gente? Principalmente nas mulheres que têm uma estatura mais baixa, elas querem ficar bem próximo do volante para conseguir visualizar melhor a frente do carro. Mas isso é um erro e, se não for corrigido logo no princípio, pode virar um automatismo incorreto. Então, regula, por favor, o volante da maneira correta. Use o punho como referência. Isso, se você está com as costas apoiadas no encosto e seus punhos alcançam a parte alta do volante, você está na distância correta. E por fim, o veículo que ofereceu o recurso de regulagem de altura do banco, mostra para a gente, Fabiana, onde é que fica o dispositivo que permite a regulagem da altura, certo? Ali, ó, perto da mão esquerda, ela acionou, regulou a altura do banco, ok? Após regular do banco, a gente vai regular os retrovisores, começando então pelo retrovisor esquerdo. Pode regular, por favor, Fabiana. Esse carro ele tem a regulagem do retrovisor eletrônica, então ela apertou lá, ó. Você vai observar o seguinte, pode abrir um pouquinho mais o retrovisor de maneira que pegue só isso, a maçaneta traseira lá, pode abrir mais um pouco. Isso, ok? Então tente abrir o máximo campo de visão do seu retrovisor. Se puder abrir até mais um pouquinho, ótimo. Aí beleza, ótimo. Essa é a visão que a gente precisa ter do retrovisor esquerdo. Vamos regular agora o retrovisor direito. Regulando então o retrovisor direito, por favor, Fabiano. Da mesma forma, tenta ter ele uma visão da maçaneta, porém do lado direito, você vai deixar ele um pouquinho mais baixo. Um pouquinho mais baixo, isso, que é para você conseguir ver o meio-fio lá atrás e ele te auxiliar também nas manobras. Observe que você consegue ver a rua e ao mesmo tempo consegue também ver o meio-fio. Agora a regulagem do retrovisor interno, buscando enquadrar o máximo possível o vidro traseiro, por favor. Isso, enquadrou o vidro traseiro lá, ótimo. Muito bem, conforme vocês puderam observar, após executar essas três ações, regulagem de banco, retrovisor e cinto, eu quero dizer para vocês que não existe uma regra que determine uma ordem exata para você fazer essas ações, para você executar essas ações. Mas por uma questão de lógica, pense, se você chegar
regular primeiro os retrovisores. Aí você foi e ajustou os retrovisores. Depois vai e mexe no banco. Veja, o retrovisor vai sair de posição, correto? Ou então, a pessoa já entra no carro, coloca primeiro o cinto. Inclusive, essa aí é uma que os alunos fazem bastante. Já entram, ou com medo de esquecer o cinto, acaba colocando o cinto primeiro, para depois mexer em banco e retrovisores. Aí o que acontece? O cinto vai ficar prendendo ela não vai conseguir ter a mobilidade que ela precisa para poder fazer os ajustes do banco e do retrovisor. Após tomar essas 3 providências, já verificou se a porta está fechada. Na hora que você entrou, ajustou banco, retrovisor e cinto, é só aguardar o comando do examinador para começar o exame. Em alguns casos, antes de colocar o carro em movimento, o examinador ainda pede para o aluno acionar alguns dispositivos do veículo para verificar 2 coisas. Primeiro, para ver se esses dispositivos estão funcionando. E segundo, para ver se o aluno sabe acionar esses dispositivos. Que dispositivos seriam esses? Ele vai pedir para você acionar a seta para a direita e para a esquerda e vai ter alguém lá fora observando para ver se essas setas estão funcionando corretamente. Da mesma forma, vai pedir para você pisar no freio para verificar a luz de freio. Vai pedir para você acender as lanternas traseiras, que é no mesmo botão onde você acende os faroletes e faróis. Vai pedir para você acionar uma marcha ré para verificar se a luz de ré está funcionando. Ele vai lá na frente, vai observar farolete, farol baixo, farol alto, setas. Vai pedir para você acionar o pisca-alerta do veículo, em alguns casos até dar um toque na buzina. Enfim, ele faz aquela vistoria do veículo. Se você tem dúvidas em relação a como acionar esses comandos, peça o seu instrutor para te mostrar. Porque isso pode ser cobrado de você mesmo antes do veículo ser colocado em movimento. E eu já vi alunos serem reprovados nessa etapa porque não sabiam acionar tais dispositivos. Alguns menos comuns, como o desembaçador do para-brisa, o desembaçador do vidro traseiro. Você sabe para que serve? Você sabe onde é que aciona? Pois é, então peça o seu instrutor para estar te orientando sobre isso aí, ok? E para finalizar, eu quero dizer que na próxima videoaula eu vou apresentar para vocês a planilha utilizada pelo examinador para te avaliar. Nessa planilha tem as faltas, as possíveis faltas que podem ser cometidas na hora do exame, e eu vou mostrar quais são as mais comuns, as que normalmente levam o aluno à reprovação, aquelas que são mais cometidas na hora do exame. Então fiquem ligados, próxima aula, planilha de avaliação, a gente vai conhecer essa planilha e a gente vai ver quais são as faltas, as principais faltas que têm levado o pessoal a ser reprovado. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula com procedimentos iniciais e já na sequência depois também a gente vai estar falando sobre controle de embreagem, né, subida, ok? Aguardo vocês, deixe o joinha, inscrevam-se, compartilhem, até a próxima.